Olá, irmãos da Igreja de Vila Maria. Estamos aqui na 31ª semana, começando o mês de agosto, de 1 a 7 de agosto. Estamos chegando ao final do ano já. Temos ainda muita leitura e graças a Deus que Deus tem nos abençoado com a leitura da sua palavra. Temos vários textos que vamos trabalhar nessa semana. 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulos 1 a 8, segundo livro dos Reis, de 12 a 21, profeta Miqueias, de 3 a 7, e o profeta Naum, capítulos 1 a 2. Começando com 1 Coríntios, capítulo 16. Estamos chegando no último capítulo de 1 Coríntios, uma carta pesada. É uma carta que Paulo trata de muitos problemas da igreja de Corinto, e aqui no capítulo 16 ele está concluindo a carta com algumas questões práticas, né? Ele vai falar sobre a coleta, a partir do verso 1. Ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do irmão Apolo para recebê-lo, né? E ele ainda vai fazer algumas observações finais, como, por exemplo, uma última maldição, uma oração no verso 22, uma palavra seguindo a bênção da graça no verso 24. E Paulo, na verdade, reitera o amor que ele tem pela igreja de Corinto, visto que ele tenha necessitado responder de forma tão severa, né, a uma igreja que apresentava sérios problemas e tinha muita oposição a Paulo também ali. 2 Coríntios, capítulos 1 a 8. Há algumas questões que estão relacionadas entre as cartas, né, e que vão explicar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeira questão, a mudança de planos que Paulo tem a respeito da sua visita a Corinto. Ele teve que postergar essa visita. Segunda questão, a questão da coleta dos recursos para a fome que havia em Jerusalém, que ele estava recolhendo ali na Acaia, na Macedônia, enfim, nas outras igrejas. Terceira questão, o seu apostolado e o seu ministério. Ele está defendendo o seu apostolado e o seu ministério de acordo com a oposição que ele vinha recebendo. E quarto, que nós não vamos ler essa semana, que é a presença de cristãos judeus itinerantes que estavam ali causando problemas na igreja de Corinto. Bom, as três primeiras questões, a mudança de planos, a coleta e a defesa do seu apostolado, elas continuam a partir de 1 Coríntios. Elas são tratadas, então, nos 9 primeiros capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai fazer uma explicação das relações já passadas, né, que estão acontecendo dentro desses assuntos. Ele mostra, por exemplo, por que ele mudou de planos quanto àquelas visitas propostas, e isso vai ser encontrado em capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 13. E vai continuar no capítulo 7, dos versos 5 a 16. Então ali ele está tratando essa questão das mudanças de planos da sua visita a Corinto. A parte principal da carta, ela é uma parte longa, que vai do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 7, verso 4. E essa é a parte principal da carta, podemos chamar a joia da coroa, né? Paulo aqui está defendendo o seu apostolado em fraqueza. Você tem que se lembrar de 1 Coríntios, né? E há uma questão que está sendo agravada aqui pelos oponentes de Paulo. Você vai ver isso do verso 14 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 4. E ele também vai falar da necessidade daquela igreja estar com a coleta pronta antes de ele chegar. Isso é tratado nos capítulos 8 e 9. Nessa semana a gente só vai ler o capítulo 8. Passando para o segundo livro dos Reis, capítulo 12 a 21. Há algum longo trecho do livro dos Reis, contando 1 e 2, que vai do capítulo 15 de 1 Reis, até capítulo 17 de 2 Reis. O que vai ter aqui? Relatos alternados sobre
tanto os reis do norte, Israel, como do sul, Judá, à medida que esses reinos se interseccionam, né? Os reinos do norte são julgados por Deus, um a um, né? Porque eles andam nos caminhos de Jeroboão, no pecado, na idolatria, na rebeldia, na rebelião. Isso você vai ver, por exemplo, a primeira vez lá em 1 Reis, capítulo 15, versos tanto 26 como 34. A narrativa aqui, nesse grande trecho, ela é dominada pela atividade profética no norte, que é Israel, principalmente ou especialmente de Elias e Eliseu, que vão até o 2 Reis, capítulo 13, que vai culminar, né, com a captura e a destruição de Samaria, que é a capital do norte, a capital do reino do norte, do reino de Israel. O restante do livro, que vai do capítulo 18 até o capítulo 25, portanto nós não vamos ler todos, né? Ele conta a história de 150 anos dos reis em Judá até a queda de Jerusalém em 586 a.C. Grande parte dessa última sessão ela vai se concentrar em dois reis notavelmente bons, que são raros, né? Ezequias, no capítulo 18 a 20, e Josias, nos capítulos 22 a 23, além de incluir alguma atividade profética de Isaías, nos capítulos 19 e 20. Mas isso é mais para frente que nós vamos ver. O livro do profeta Miqueias, Miqueias de 3 a 7. Miqueias, como já deve ter visto, vocês devem ter visto, ele é o sexto dos 12 profetas menores. É uma coleção muito cuidadosamente ordenada, ela é muito singular, e o que contém? Oráculos proferidos por Miqueias durante o período que vai mais ou menos de 750 a 740 a.C. a 686 a.C., um longo período de alguns reis, e Miqueias vai alternar então entre juízos, né, oráculos de maldição e oráculos de esperança. Bom, a essência do livro de Miqueias, como também em Oséias, está naquela tensão entre a necessidade do juízo divino, que vai vir por meio de maldições, e por que vem? Por causa do rompimento da aliança com o Senhor por parte do povo de Deus, povo de Israel. E, ao mesmo tempo, essa tensão é alimentada pelo próprio desejo, o anseio do Senhor de abençoar o seu povo, porque eles são o seu povo, e por causa do caráter de Deus, por causa da compaixão, da sua misericórdia e do seu perdão. O que nós vamos ler essa semana em Miqueias já entra numa segunda série de oráculos, que começa com uma breve coleção de oráculos de ruína ou de maldição, no capítulo 3. Você vai ver isso basicamente, versos 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12. E conclui com uma coleção mais longa, um trecho bem maior, de oráculos de esperança, que vão do capítulo 4 ao capítulo 5. E é justamente o centro do livro de Miqueias, né? E essa esperança, ela está se concentrando no rei messiânico prometido. Então, apontando para o Senhor Jesus Cristo como o rei perfeito. A terceira série de oráculos, ela vai se dividir de forma um pouco mais equilibrada entre os capítulos 6 e 7. No capítulo 6, você tem as ameaças, as maldições de Deus, por causa da quebra da aliança. E a esperança, no capítulo 7, de 8 a 20. E entre as ameaças e as esperanças, você tem um lamento de Miqueias, que vai do capítulo 7, verso 1 a 7, que lamenta a decadência de Israel e que une esses dois oráculos de ameaças e de esperança. Agora passando para o profeta Naum, capítulos 1 e 2. O que contém a profecia de Naum? A profecia do juízo de Deus contra Nínive, que é a capital da Assíria, aquele grande império da antiguidade, caracterizado por grande opressão, crueldade e idolatria. E vai concluir, né,
essa profecia de Naum com o anúncio da destruição da cidade. Ele começa no capítulo 1, versos de 1 a 8, elaborando um hino que fala do triunfo de Deus como o grande guerreiro divino. Há uma poesia ali, há um cântico. Do capítulo 1, verso 9, até o capítulo 2, verso 2, você tem a ruína de Nínive e também ele fala da salvação de Judá. A Síria, ela havia dominado Israel em 722 a.C. E a Síria havia tentado várias vezes invadir Judá. Estava, de certa forma, oprimindo Judá, mas não havia invadido Judá. Por isso, então Deus, através do profeta Naum, ele traz uma palavra de salvação para Judá, mostrando que Deus está guardando o seu povo no Reino do Sul. No capítulo 2, verso 3 a 13, a gente vê uma visão e uma provocação quanto à queda da grande cidade de Nínive, que vai acontecer no ano 612 a.C., diante da Babilônia. A Babilônia passa a ser o grande império dominante. Naum, ele também nos lembra do caráter essencial do Senhor Deus, cuja história é contada na Bíblia. Um Deus de bondade e salvação, bem como um Deus de justiça e juízo. São qualidades que existem lado a lado nele e que vão ser exibidas de uma forma magistral, todas juntas, né, na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, muito tempo depois. Então, a Bíblia é sempre maravilhosa, ela nos alimenta, ela nos encanta e fala desse caráter de Deus, o Deus de bondade, de salvação, mas também um Deus de justiça e de juízo, e que é reto em todos os seus caminhos. Deus abençoe grandemente os irmãos em mais uma semana de leitura das Escrituras.